Aí eu chego à conclusão que tudo que o Hernan Crespo fez naquele jogo contra o Atlético Paranaense, todo aquele jogo ruim, aquelas porcarias de pênaltis cobrados, aquela eliminação do São Paulo, tudo isso foi um plano do Crespo. Sim, porque o mesmo São Paulo que foi eliminado para um time da Série B consegue fazer um bom jogo contra o Vitória, o que sinceramente não quer dizer grande coisa. Aí alguns de vocês vão na caixa de comentários, vão no privado, no direct, para reclamar de mim, dizendo que eu estou pegando muito no pé do São Paulo, que eu estou sendo muito crítico, que o São Paulo ganhou os últimos 5 jogos do Campeonato Brasileiro e que no momento que eu estou gravando esse vídeo está no G6. Tá tudo certo, vocês têm razão, e a minha melhor resposta é: e daí? E daí não vai apagar o que aconteceu no jogo contra o Atlético Paranaense? Mas quero acreditar em mim que o Crespo olhou para aquilo que realmente importa. Tentar se salvar do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, e essa missão, por enquanto, está cumprida, se bem que é um campeonato, como que eu vou dizer? É um campeonato que ele vai muito de altos e baixos. O campeonato de pontos corridos tem que se valer pela constante. Vence o time mais regular, não é apenas aquele time que tem o maior número de vitórias, mas sim aquele time que consegue uma regularidade de ter um bom desempenho ao longo de 38 rodadas. E a gente tem que pensar também que quando você tem um campeonato como esse, que é uma maratona e não um campeonato de tiro curto, qualquer sequência de 5 vitórias pode fazer com que você pareça o melhor time do mundo quando você não é. O São Paulo vive de altos e baixos, ao longo da temporada a gente vê isso, desempenhos que se alternam entre grandes vitórias e derrotas patéticas, e no caso contra o Vitória estamos na alta, né? Vencemos por 2-0, mas tem um detalhe: vitória em casa. No caso do São Paulo e de qualquer time que joga em casa, mas principalmente, especialmente no caso do São Paulo, que tem toda essa robustez de, inclusive de estrutura, por que não dizer, com aquele baita estádio, aquele baita gramado, é obrigação ganhar em casa. Mais ainda é obrigação ganhar de um Vitória que não está tão bem no Campeonato Brasileiro, que está também flertando com zona de rebaixamento, que está na parte de baixo da tabela. Então a gente fica com aquela sensação agridoce. É o copo meio cheio e o copo meio vazio. O copo meio cheio é que o São Paulo se recupera depois de ser eliminado da Copa do Brasil no meio da semana, entregando um bom volume de jogo, entregando boas possibilidades de gol no decorrer do jogo. Desde os primeiros segundos do jogo, o São Paulo foi ofensivo. Aquele lance, o primeiro lance com o Ferreirinha deixou isso claro. Os 2 gols foram marcados através das jogadas planejadas e pelo volume de jogo através de triangulação e alternância de passes. Então não dá para dizer que o São Paulo jogou mal. Esse é o copo meio cheio. O copo meio vazio é que parte de mim diz que essa é a obrigação do São Paulo Futebol Clube uma vez que joga em casa. Para você ter alguma chance de ser campeão brasileiro, você precisa ser dominante em casa. E o problema do São Paulo não é jogar nos seus domínios. O problema do São Paulo é quando sai do Morumbi. É tipo aquele garoto modinha que vive com a avó no apartamento. Quando sai do apartamento, ele liga aquele modo de faixa amarela nas costas que vai até a nuca. Sabe aquela faixa que em desenho animado indica o medo? O tipo desenho do frangolino, do Pernalonga? Esse é o São Paulo. O grande problema do São Paulo é jogar fora de casa. Mas, como eu tenho que analisar o que aconteceu no Morumbi contra o Vitória, Morumbi, tá? Morumbis não. Morumbis é um nome bem cringe. E cringe é uma palavra que eu nem sei mais se a geração Z usa o termo cringe. Estou falando por conta. Então, de um modo geral, foi um bom jogo. Um jogo bem movimentado, o São Paulo dominando as ações do jogo na maior parte do tempo, um time ofensivo, um time com boa movimentação, boa troca de passes. O jogo marcou a volta do Lucas, depois de meses de contusão, ele entrou do meio para o fim do segundo tempo. E o que eu posso dizer? Por que o São Paulo não jogou assim contra o Atlético Paranaense? Porque era parte do plano a eliminação da Copa do Brasil? Porque tinha que priorizar o Campeonato Brasileiro e Libertadores?
Vamos ter essa resposta na próxima terça-feira. Lembrando que o São Paulo jogou no sábado à noite para poder jogar 72 horas depois pela Libertadores contra o time lá da Colômbia, fora de casa. E, como eu disse um pouco antes, o problema do São Paulo não é em casa, é fora de casa. Aí a gente vai ver como que o São Paulo vai performar contra o time colombiano. Nesse momento, o São Paulo tem 28 pontos da tabela, com 5 vitórias consecutivas e agora está na 6ª posição do Campeonato Brasileiro. Até o momento que eu gravei esse vídeo, eu estou gravando esse vídeo no domingo à tarde, se o Botafogo tiver um bom resultado, ultrapassa o São Paulo e o São Paulo fica fora do G6 novamente. O que não é um prejuízo, de novo, é lucro. Porém, ganha 5 consecutivas. Nesse momento, você alcança o G6. Perde 5 consecutivas e você volta a flertar com a zona de rebaixamento. E essa é a máxima do Campeonato Brasileiro. Entendo que o São Paulo tem que ter a manutenção de regularidade nos jogos de casa e tentar roubar alguns pontos fora de casa. E por isso que é agridoce, por isso que é copo meio cheio e meio vazio. O Vitória está na 16ª posição do campeonato, manteve os seus 18 pontos. Então, a gente está falando de um time que está na zona de rebaixamento, ou flertando com isso, já que cai os 4 últimos, 17º, 18º, 19º e 20º. Mas é o time que flerta com a zona da confusão, da mesma forma que o São Paulo estava flertando há pelo menos 2 meses atrás, levando em consideração que a gente teve um hiato por causa da Copa do Mundo de Clubes. Eu queria ser feliz na vida, mas eu não sou. Eu queria comemorar cada vitória do São Paulo e cada boa fase, mas eu não consigo, porque a marca que aquela eliminação patética contra o Atlético Paranaense deixou vai perdurar por mais algum tempo. E quando eu olho para o São Paulo, eu não olho para o recorte de momento. Eu estou sempre olhando para o todo, sempre olhando para o quadro completo, porque é assim que a gente tem que ver a vida, tá? A vida não é um recorte de momento. Óbvio que futebol é momento, mas não é no caso do retrato do Campeonato Brasileiro, porque toda a regularidade é premiada no final das contas. Se fosse no formato Copa, o meu discurso obviamente mudaria. Então, olhando para o todo, olhando para a fotografia completa, o São Paulo ainda está no débito. O São Paulo ainda tem que pagar algumas parcelas para ter saldo positivo no cartão de crédito da minha vida. E eu entendo que o São Paulo precisa ajustar esse déficit de resultados e de desempenho com um bom desempenho, principalmente na Libertadores. A vitória contra o Vitória pode ter dado aquele gás para que o São Paulo possa fazer um bom jogo contra o time colombiano lá na Colômbia. Deixa eu ver se eu pego aqui quem que é o time que vai enfrentar o São Paulo. É o Atlético Nacional da Colômbia pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Que essa vitória contra o Vitória deu um boost para o São Paulo ter aquele que é o desafio mais importante dos últimos meses, que é a série eliminatória pela Libertadores. É esse jogo que vai começar a dar a resposta se o São Paulo pode realmente avançar ou alcançar degraus mais altos na Libertadores. Pelo menos por enquanto eu não acredito que isso vai acontecer com tanta tranquilidade ou facilidade, mas eu posso ser surpreendido, ora bolas. A gente está falando de futebol, a gente está falando do São Paulo, a gente está falando de um time que, apesar de tudo, apesar de mandar embora o Zubeldia, trazer o Crespo, de todas as atrapalhadas da diretoria, de toda a desorganização, de até uma certa falta de visão sobre o futebol, em como ele deve se desenvolver dentro e fora de campo, e aí sim eu estou falando mais uma vez da presidência do São Paulo. Devo dizer que, apesar de tudo isso, o São Paulo está nas oitavas de final da Libertadores, diferente de vários outros times que ficaram pelo caminho. Então, entendo que também que a gente tem que aproveitar o momento e fazer com que esse direito de jogar essas oitavas de final se converta em uma classificação, mas vai ter que suar bastante, vai ter que trabalhar duro, vai ter que jogar bola. Algo que às vezes o São Paulo se esquece de fazer isso. De novo, eu queria ser feliz. Eu queria usar palavras mais gentis. Eu queria comemorar essa vitória de 2-0. Um bom trabalho, um bom resultado, mas poderia ter entregue esse bom resultado no meio da semana.
Eu fico triste em pensar que oportunidades são desperdiçadas porque faltou alguma coisa, como por exemplo, acertar os pênaltis na decisão de cobranças alternadas.